Glória a Deus. Pode tomar o seu assento? E assentado, pega a sua Bíblia, Mateus capítulo 8. Mateus 8. Isso. Tem alguns visitantes nesta noite. Sempre nós, antes da mensagem, a gente apresenta os visitantes. Você que está nos visitando pela primeira vez, você pode estender sua mão assim. Amém. Temos aqui duas irmãs. Tem mais alguém que está nos visitando pela primeira vez? Amém. O que vamos dizer para elas? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor pela vida delas? Amém? Deus abençoe vocês, que essa seja a primeira de muitas. Amém? Glória a Deus. Eu queria ler um texto bem conhecido de toda a igreja. Mateus 8, de 1 a 4. Glória a Deus. Diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Essa palavra também, ela repete lá em Marcos 1, 40 a 45. Eu até acho a versão de Marcos lá, porque Marcos traz assim uma versão melhor, e eu estava estudando sobre isso. Mas vou trilhar dentro desses 4 versículos aqui que nós acabamos de ler. Mas se depois você quiser ler em casa, Marcos capítulo 1, versículo 40 a 45, é a mesma história, tem alguns versículos a mais. Mas lá ele dá detalhes dessa história. E lá em Lucas também, 5, do 12 a 14, também vai falar sobre a mesma história. Amém? Os evangelhos, algumas partes deles se repetem, né? Mateus, Marcos, Lucas, algumas partes você vai ver repetindo em algum desses evangelhos, até para a gente aprender algo que talvez em um não falou. Lucas mesmo, como ele era médico, então detalhes de milagre, sempre ele dá alguns detalhes do milagre, né, de como aconteceu. Lucas também é muito bom nessa questão de detalhar o milagre. Mas nós vamos ficar aqui com Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 4. Adoração vem antes do milagre. Adoração antecede o milagre, né? Você quer milagre? Primeiro você precisa adorar, aprender a adorar. Não tem milagre se não tiver adoração antes, né? Isso, você tem que sair daqui nesta noite com isso na sua mente. Não tem milagre, não vai acontecer milagre na sua vida se a adoração não anteceder esse milagre. Deus pode fazer? Pode. Deus quer fazer? Quer. Mas Ele quer que eu e você o adore. Esse é o nosso propósito para cá. Por isso que o culto começa com o quê? Adoração, louvor, exaltação ao nome do Senhor. Para quê? Para preparar a gente, o nosso coração. Mas na verdade não só prepara a gente adora a Deus. Isso também chega diante de Deus, do seu trono, como música agradável aos seus ouvidos. E adoração é maravilhoso porque é algo individual. Eu adoro, você adora, ele adora, nós adoramos a ele. Então ele recebe individualmente a adoração, né? Então que você possa sair com isso da sua cabeça, na sua mente. Adore sempre. Estamos em todo o tempo buscando um milagre, uma resposta, uma palavra de Deus para a nossa vida. Muitas vezes dessa busca por algo, nós esquecemos que o nosso Deus sempre reage a uma atitude nossa. A gente busca tanto milagre, a gente quer tanto uma palavra de Deus, uma direção de Deus para algo na nossa vida, e muitas vezes a gente foca tanto em buscar, foca tanto no milagre que a gente quer, e a gente esquece de adorar ao Deus que pode fazer. Esse Deus tão maravilhoso, esse Deus poderoso, que pode fazer o milagre por nós, que pode agir por nós. Quando na verdade a gente não pode apenas focar ou ter o foco no milagre, mas a gente tem que focar no Deus que nós servimos. Porque o Deus que nós servimos pode fazer o milagre que a gente deseja. Isso é maravilhoso. Antes que o milagre aconteça, o que devemos fazer? Como orar? Como pedir? Como nos posicionar diante de tal situação? Como ter a atenção de Deus? Não sei se você já fez essa pergunta, mas eu já.
Às vezes a gente fica perguntando assim, como fazer essa oração para receber isso de Deus? Como eu devo fazer essa oração? Principalmente quando a gente ajoelha para orar em algum lugar, ou está em casa, dentro de um quarto, e aí vem aquela dúvida, mas como eu posso orar a Deus e a oração será respondida? E entender que Deus está ouvindo a minha oração. Às vezes vem essa indagação, como orar, como pedir? Se Tiago diz que a gente pede mal, então como se deve pedir? Como eu devo buscar, como eu devo orar, como eu devo me chegar diante de Deus? Isso aqui fala de posição, de posicionamento diante de Deus. E aí eu levo você lá para Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, se não me engano, quando Jesus vai dar ali, mais ou menos, o manual de como deve ser a oração. Você pode até voltar aí, Mateus 6, a partir do 9, Jesus está dizendo para os seus discípulos aqui no sermão do monte, aqui nessa multidão que está ali com ele, ele diz assim, portanto vós orareis assim. Isso daqui, a oração do Pai Nosso aqui descrita, na verdade não é uma oração que você deve repeti-la, mas na verdade Jesus está ensinando a gente como a gente deve orar. E como a gente começa a oração? Pai Nosso que estás no céu. Ou seja, a gente começa a oração, a sua oração, a nossa oração, tem que começar adorando, dizendo, Pai Nosso. Ele é o Pai, que é nosso Pai. Ele está no céu, mas Ele é o nosso Pai. E aí, talvez alguém não tenha referência de pai, porque talvez seu pai foi ausente, mas que você, nesta noite, você entenda que assim como a mãe que dá mamar para o seu filho, esquece de dar o mamar, como diz lá em Isaías, para o seu filho, Deus não se esquece dos seus. Ele é pai presente. Ele é pai que sempre está presente, o tempo todo. Por mais que a mãe que amamenta o filho esqueça dele, Deus não esquece de você. Ele te conhece, Ele sabe quem você é, Ele sabe o seu endereço, Ele sabe o seu número da sua identidade, o seu CPF, Ele sabe até a sua digital. Ele sabe, Ele conhece. Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus que fez o céu e a terra. Durante uma semana Ele criou todo o universo, os astros, as estrelas, os planetas, os animais, o homem. Ele criou tudo durante uma semana. Ele é extremamente organizado. Ele sabe até o beco que você mora. Ele sabe aonde você dorme. Ele sabe aonde você anda. Ele conhece você e Ele conhece você por dentro e por fora. Ele sabe até o que você está pensando agora. Por quê? Porque Ele é Deus. É a esse Deus servimos, a esse Deus nós adoramos. Por isso nós devemos entender como orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Você percebe que a oração, o início dessa oração é sempre vertical, sempre apontando para Deus. E a gente tem que aprender isso, adoração. Como ter a atenção de Deus? Como ter a atenção de Deus? É como um filho que chama a atenção, Principalmente quando a família tem mais de um. Às vezes o primeiro filho tem toda a atenção do pai. Quando parte para o segundo, para o terceiro, aí já fica mais difícil, E as crianças percebem isso. E como ele chama a atenção do pai? Fazendo birra, fazendo muitas vezes alguma traquinagem. Para quê? Às vezes, não é que o menino é traquino, mas ele quer chamar a atenção do pai, ele quer chamar a atenção da mãe. Então ele começa a chorar sem ter nada para chorar, sem ter motivo. Para quê? Para chamar a atenção. O filho quando quer mamar, como é que a mulher sabe que a criancinha de meses quer mamar? Porque ela chora. E aí quando ela chora, ela entende, a mãe entende. Ou é mamar, ou é alguma dorzinha que ele está sentindo, gás, alguma coisa. Mas ela vai fazer tudo para quê? Para acalmar aquele filho chorão, aquele filho que está chorando. Por quê? Porque ela ama. Assim é Deus. Como chamar a atenção de Deus? Prostre-se diante dele. Comece a chorar. Comece a dar birra. Comece a adorar a Ele como você nunca adorou. Comece a orar como você nunca orou. Comece a fazer o que você não faz até hoje, ou o que você nunca fez. Chame a atenção de Deus o tempo todo. Mas o pessoal vai rir de mim, as pessoas vão olhar para mim e vai achar que eu sou doido. Não importa, o que importa é que o Deus acha de você, o que Deus pensa de você. Então chame a atenção de Deus. Deus sempre estará sentado no seu trono, aguardando uma atitude minha e sua, nossa, um posicionamento para agir por nós.
Sabe quando eu falei que Deus geralmente ele reage a uma ação nossa? Deus sempre é assim. Muitas vezes acontece assim. Existe a vontade diretiva de Deus que cumpre na nossa vida, e existe aquela vontade que Ele reage a um posicionamento nosso, a uma ação nossa, a uma reação de Deus. Isaías 6 vai falar sobre isso, que Ele está assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, Ele tem o controle de tudo. Nada foge do controle de Deus. Sabe a guerra lá entre os países lá, Ucrânia, Rússia? Deus está no controle. Sabe o que está acontecendo aqui no país, no Brasil? Deus está no controle. Ainda hoje a gente estava conversando sobre isso, alguns pastores, e muitas vezes Deus até fecha o coração de algumas pessoas, de alguns juízes, de algumas autoridades, sabe para quê? Para que o Brasil, para que o mundo entenda que Deus ainda está no controle. Você vai ver isso lá quando o povo foi sair do Egito. O que Deus fez? Endureceu o coração de Faraó. Precisou Deus mandar várias pragas, 10 pragas lá, para Faraó liberar o povo. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Sabe por que é isso? Deus tem o controle de todas as coisas. Da pandemia, do Covid, Deus tem o controle de todas as coisas. De qualquer enfermidade que você está vivendo, Deus está no controle de todas as coisas. Deus não é como eu e você, que quando foge do controle, a gente já quer se escabelar, já quer pedir socorro a alguém. Deus não. Deus, ele está sentado sobre... Quando Isaías diz assim, Uzias havia morrido, o rei da terra de Israel havia morrido, lá no capítulo 6 de Isaías. Mas Deus está dizendo assim, eu estou sentado no meu alto e sublime trono. Eu tenho um controle de tudo. Lá na terra, lá em Israel, o rei morreu. Aqui no céu está tudo sob controle. Deus, ele tem provisão no tempo certo. No tempo certo ele entra em ação. No tempo certo ele faz. A palavra de Deus diz que basta uma palavra de Deus para tudo mudar. Basta uma palavra de Deus para o Brasil voltar a ser um país de primeiro mundo. Basta ter uma direção de Deus para as coisas voltarem para o seu trilho, porque até as coisas fora do trilho estão na vontade de Deus. Basta uma vontade de Deus, uma ação de Deus para a economia voltar a crescer. Basta a autoridade de Deus, a vontade de Deus acontecer para tudo entrar nos devidos conformes. Por quê? Porque Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle da sua vida, irmão. Ele tem o controle da sua casa, Ele tem o controle da sua história, Ele sabe o seu passado, o seu presente, e Ele já está lá no seu futuro. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Na verdade, a palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã. Essa é a palavra de Deus, verdadeira palavra de Deus. Já entro aqui no versículo 1. No capítulo 5 de Mateus, no versículo 1, Jesus sobe ao monte para falar com a multidão. E ali começa o sermão da montanha, né? Se você for lá no capítulo 5 de Mateus, você vai ver que já começa dizendo assim, vou ler para você se sitiar. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando, aproximaram-se dele os seus discípulos. Ou seja, Jesus subiu no monte porque ali era o melhor lugar de se falar. Por quê? Para falar com a multidão, ele estava acima da multidão, a sua voz se propagava melhor. Na época não tinha microfone, não tinha som, então ele sobe ao monte para falar a uma multidão. E quando a Bíblia fala de multidão, ele fala de mais de 10 mil pessoas. E Jesus começa a falar ali sobre o sermão do monte, dá alguns conselhos, algumas direções para os discípulos, para a multidão que estava ali com ele. E até ensinar a orar, ele estava ali no monte. E aqui ele continua. Agora o versículo 8 que nós lemos, e descendo ele do monte, na sua Bíblia está assim? E descendo Jesus do monte. Interessante que Jesus tanto subia no monte para falar com a multidão, como ele subia no monte para orar. Você vai ver algumas vezes na palavra de Deus, Jesus indo ao monte para orar. Jesus sendo Deus, sendo um dos homens mais poderosos que passou no nosso meio, ele tinha necessidade de orar. Orar. Se Jesus, que é Jesus, precisava orar, imagine um Ivo Júnior, comedor de feijão igual eu. A gente precisa orar, irmão. Sabe por que muitas vezes não acontece o milagre na nossa casa? É porque a gente não ora. A gente não busca como deveria buscar.
A gente não clama, a gente não dá birra diante de Deus, a gente não chama a atenção de Deus. Ontem o pastor João estava aqui, ele falou sobre isso, na sua mensagem. A gente precisa orar, a oração é a alavanca que move o braço de Deus. Deus está sentado no alto sublime trono. Você começa a orar, o Ivo Júnior, o Marcos Maisena, começa a orar para alguma coisa. O braço de Deus começa a se estender. Para quê? Para abençoar. E a Bíblia diz que na mão do Senhor há riquezas e honra. E quando Ele quer abençoar, você precisa orar para Ele te abençoar. E aí você começa a orar. Ah, pastor, e aí tem aqueles crentes preguiçosos, né? Que toda vez que você encontra ele, pastor, 6 horas por mim, 6 horas por mim, ele quer sempre 6 horas de oração. Mas ele não sabe orar 6 minutos. Comece a inverter isso, comece a orar. Comece a orar para o seu pastor também. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Comece a orar e você vai ver o que Deus vai fazer na sua história. Comece a orar e você vai ver que as coisas vão mudar lá na sua casa. Ontem eu estava pensando nessa mensagem. O pastor Jonathan vai e me manda um vídeo. A ciência já comprovou isso, que quando você começa a orar, o sangue no globo do seu cérebro, ele aumenta de tal forma que isso te dá, os seus neurônios começam a trabalhar melhor. Isso através da oração, foi comprovado, a ciência comprovou isso. Quando eu dobro o joelho para orar, e ele falou, a pessoa que estava falando não era um religioso, era um cientista. E ele falando, pode ser católico, pode ser budista, pode ser evangélico, se você se dobra para orar diante de Deus, algo acontece no seu cérebro, e isso te ajuda nas decisões que você vai tomar. Por isso que muitas vezes quando você dobra o joelho, você nem tem força para orar, mas você começa a orar, e parece que vem uma alegria, uma paz, entra lá no seu quarto, onde você estiver, e aí você dobrou o joelho chorando, mas você se levanta dali alegre. Sabe o que é isso? A oração tem o poder, a oração tem o poder de mudar a sua vida, a oração tem o poder de mudar a sua história. Por isso ore o tempo todo. A palavra de Deus diz, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, orar o tempo todo. Isso é bom para a gente. Algumas vezes ele sobe para orar, e descendo ele do monte, Jesus é um exemplo extraordinário de servo de Deus, dedicado ao propósito. Jesus, nenhum momento, durante os 3 anos e meio do seu ministério, 3 anos aproximadamente do seu ministério, em momento nenhum ele sai fora daquilo que Deus chamou ele para fazer, daquilo que Deus colocou para ele fazer, o propósito dele. Ele seguiu à risca o propósito dele. E mesmo quando muitas vezes ele quis sair, quando na verdade aquela mulher chega diante dele, eu acho que foi o pastor Edson que pregou aqui, e a mulher se compadece diante de Jesus e pede para que Jesus interceda por ela, opere um milagre. Ele diz, não é lícito jogar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ali, Jesus estava seguindo o propósito. Qual era o propósito de Jesus? Pregar o evangelho aos judeus. O evangelho deveria ser pregado aos judeus. Qualquer outro povo era cachorro, não tinha valor algum. Mas aí aquela mulher continua a sua oração e ela diz, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. E aí Jesus faz o quê? Jesus se compadece. E ele quebra o protocolo ali naquele momento. Ele diz, não vai ser só para judeu, gentil também vai ter que ser recebido, gentil também vai receber esse evangelho. E o evangelho chegou até nós. Por quê? Porque Jesus seguiu a risca. Siga a risca, irmão, o evangelho. Siga a risca aquilo que Deus projetou para você. O que Deus projetou para você? Deus te chamou para quê? Se Deus te chamou, Ele tem um propósito na sua vida. E você tem que entender o propósito de Deus na sua vida. Talvez Deus não te chamou para pregar o evangelho aqui, em cima do púlpito, mas para pregar o evangelho em outro lugar que você estiver. Talvez, o que Deus te chamou? Deus te chamou para alguma coisa. Então cumpra o propósito de Deus na sua vida. Seguiu uma grande multidão, como eu falei, multidão ia atrás de Jesus o tempo todo. O seu tempo no monte vai dizer quem irá seguir você. Jesus sobe o monte, dá uma palavra, depois ele desce do monte, a Bíblia diz que uma multidão seguiu Jesus. As pessoas queriam estar onde Jesus estava. Sabe o que é isso? As pessoas querem estar onde a presença de Jesus está. As pessoas querem estar perto de pessoas que a presença de Jesus emana dessas pessoas.
Eu não sei você, mas eu não quero estar perto de gente que fica todo o tempo criticando, todo o tempo murmurando. Eu não. Eu quero estar perto de gente que me coloque para cima, que diga que Jesus está voltando, que Deus vai fazer milagre, que Deus vai operar maravilhas no nosso meio. Eu quero estar perto de gente assim. E eu vou dar um testemunho aqui agora do que aconteceu agora há pouco. Estava ali, ó. Eu falei, Senhor, hoje eu vou subir e eu quero subir no teu nome. Porque tem dia que a gente vem para cá arrastado. Mas, Senhor, me usa nessa noite. Aí vem o maisena ali. Chegou perto de mim, me falou umas palavras ali, aquilo me deu um ânimo. E aí eu falei, é isso aí mesmo. Eu quero estar perto de gente assim, que te coloque para cima. E quando você está jururu, chega para você e bata em você, até para você dar uma estremecida e fala, Deus tem algo na sua vida. Se levante disso aí. Pare de ficar prostrado. Ei, o que Deus tem na sua vida é muito maior, é muito melhor. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida, na sua casa, na sua família. Isso não é história de pregador, não. A palavra de Deus diz isso. O melhor de Deus ainda está por vir. Ainda está por vir. Seguiu uma grande multidão. Quem está te seguindo? Quem segue você aí pelo caminho? Um longo tempo com Deus nos dará intimidade na hora de resolver problema. Tenha tempo com Deus. Tenha bons tempos com Deus. E tempo com Deus é intimidade. É você e Deus. Você só com Deus. E você vai ver que no momento de resolver problema, você vai ser capaz de resolvê-los. Jesus orava sempre por tudo, orava muito, tinha uma vida de oração. Jesus orava muito aos pés de Deus, mas diante da multidão, a sua oração era curta, porque isso era intimidade com Deus. Ele carregava a presença de Deus. Carregue a presença de Deus. Você é arca? Hoje nós somos a arca, né? Antigamente, no templo antigo, lá no tempo dos judeus, a arca simbolizava a presença de Deus. Dentro da arca tinha as tábuas lá da aliança, né, um pouco de maná, a vara de Arão que floresceu, estava lá dentro da arca. Aonde a arca ia, aquilo simbolizava a presença de Deus. Por isso que você vai ver que em muitos lugares que a arca estava, a pessoa não era servo de Deus, não servia a Deus, mas a casa prosperava. Foi isso que aconteceu lá na casa de Obed-Edom. A casa do homem lá prosperou. Por quê? Porque era a presença de Deus. Aonde a presença de Deus estava, algo acontecia. Hoje eu sou a arca. Hoje mudou. A arca sou eu. Aonde eu estou, a presença de Deus está. E aí a gente precisa carregar a presença de Deus aonde a gente passar. Por isso que aonde a gente passa, muitas vezes a gente deixa a nossa marca lá. Nossa, é só fulano chegar aqui, parece que chega uma paz. É só essa pessoa chegar aqui, parece que eu me sinto aliviado. Lá em Brasília, eu morava numa casa bem simples. E aí, de vez em quando, eu tenho 2 amigos. Um é policial federal, isso lá em Brasília. E o outro policial militar. E ele, de vez em quando, esse policial militar, ele é muito novo, tribulado, aquele camarada, faca na caveira. E aí ele me ligava, pastor, eu posso ir aí? Ele gostava, a André fazia canja de galinha, ele gostava canjiquinha, né? E aí ele ia lá para casa. E ele, uma vez ele chegou lá, sentou, e ele tinha uma menininha, a esposa, e ele falou, pastor, eu não sei o que acontece, mas parece que quando eu saio de casa para vir para cá, quando eu vou chegando aqui, os demônios parece que vai saindo de perto de mim, e eu chego aqui, eu sinto uma paz tão grande. Falei, amém, glória a Deus por isso. Ainda bem que eles nem chegam aqui, já ficam no caminho por aí. Você carrega a presença de Deus, irmão. A sua casa, lá a presença de Deus se manifesta lá. Não deixa o inimigo se andar lá não. Não dá autorização para o diabo na sua casa. Não dê. Faça essa oração. Pastor Cid falou aqui esses dias. Chegue na sua casa e diga, faça essa oração. Senhor, se algum tempo na minha vida, na história da minha vida, eu dei autorização, ou eu assinei algum termo de autorização para o inimigo se andar aqui em casa, nesse momento eu vou revogar essa autorização. Ele não tem poder na minha casa, ele não tem poder nos meus negócios, ele não tem poder na minha família, ele não tem poder, por quê? Porque eu carrego a presença de Deus. Faça isso. Hoje mesmo lá na sua casa, está tudo indo ruim lá, as coisas saindo de mal a pior. Quando chegar lá, não fale com ninguém, entra para o seu quarto, faça essa oração. Senhor, eu revogo toda a autorização que eu dei, não dou mais, não dê brecha. Você vai ver que as coisas vão começar a acontecer. Versículo 2, e a hora já está indo embora. E eis que veio um leproso. Jesus desce com a multidão
E aí vem um leproso. Irmão, esse homem não deveria estar ali. Esse homem estava no lugar errado. Ele deveria estar fora da cidade, longe das pessoas. E aonde esse homem estava? No meio da multidão. Porque ele, justamente, eu creio que ele estava esperando a hora certa de abordar Jesus para receber o seu milagre. Ele era leproso. A lei dizia que o leproso tinha que ficar fora da cidade, longe da sociedade, no lugar que era só deles, recluso para eles. E quando se aproximasse alguém, se tivesse leproso, tinha que gritar: homem leproso, homem leproso, homem leproso, para as pessoas não se aproximar dele. Por quê? Porque a lepra pegava, a lepra era terrível. Mas ele estava no meio da multidão. Com certeza ele estava por ali no meio, né, ouvindo Jesus falar. E aí tem uma pergunta aqui: onde você está quando Jesus está falando? Aqui é posicionamento. Ele se posicionou ali num ponto estratégico, esperando só Jesus passar. Rompa a multidão e ouça a voz de Deus. Deus está falando, Deus fala através de louvor, através da palavra, através de um sonho. Deus fala o tempo todo. Ouça a voz de Deus. Tira o comichão do ouvido para ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz, no versículo 2, que o leproso adorou. Antes de qualquer milagre na Bíblia, alguém adorou a Deus. Alguém adorou Jesus. Antes de qualquer milagre que aconteceu na Bíblia Sagrada, alguém adora. Você vai lá na mulher do fluxo de sangue, Mateus 9, 18 a 26. A mulher adora. A Bíblia diz que ela diz: se eu tão somente tocar a orla das suas vestes, eu serei curada. Ela não queria nem que Jesus pegasse, nem um abraço de Jesus. Ela queria só tocar na orla da veste. Porque ela percebia que aquilo, a roupa de Jesus daria aquela cura para ela. E o que é que ela faz? Ela vê a multidão, no meio da multidão não dá para encarar, eu vou por baixo. E aí ela se arrasta, vai por baixo e toca em Jesus. E a Bíblia diz que instantaneamente ela foi curada. E a Bíblia diz que Jesus parou e diz: opa, saiu virtude. Alguém me tocou. Não tinha tocado na orla. Mas a fé dela fez com que ela recebesse a sua cura. Isso é adoração. Jesus ressuscita Lázaro. Lá no versículo 11, no versículo 32 de João 11, diz que Maria adora, se prostra. Marta não, Marta chega para Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria sido curado. Meu irmão não teria morrido. Mas Maria faz o contrário. Ela vai e ela se prostra diante de Jesus. Adoração. A cura de um jovem lunático, seu pai intercede por ele. Lá em Lucas 9, 37 a 45. Esse homem tinha um filho que ele era lunático. E às vezes o demônio pegava ele, jogava ele no chão, ou jogava dentro de um fogo, ou dentro da água, onde tivesse alguma coisa para matar, o demônio fazia isso. E esse homem adora Jesus. E ele recebe a sua vitória. O seu filho é curado. Adorar é algo pessoal, é algo individual. E Deus recebe. Adore a Deus mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Adore a Deus. Está chorando? Adore a Deus. Tem nada para comer? Adore a Deus. Está tudo indo bem? Adore a Deus. Está tudo indo ruim? Adore a Deus. Adore, adore, adore. Que a adoração seja o nosso modo de viver, modus vivendi. Adorar a Deus o tempo todo. As palavras do leproso alcançou misericórdia diante de Jesus. Olha o que o leproso diz: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. Se queres, o Senhor pode me tornar limpo. E aí eu pergunto mais uma vez: como nós chegamos diante de Deus? Sabe o que esse versículo está dizendo? Ele começa: Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Ele reconheceu Jesus como seu dono. E ele era o escravo, ele era o servo. E ele diz: ó Senhor, se queres. Ele sabia que Jesus podia curá-lo. Isso é fé. Mas dependia também de Jesus, porque dependia do querer de Jesus. Podes tornar-me limpo. Ele reconheceu que só Jesus poderia fazer aquele milagre. E o versículo 37 de Lucas 1 diz assim: porque para Deus nada é impossível. Você pode repetir isso? Porque para Deus nada é impossível. Nada. O que é impossível para você? Para Deus nada é impossível. E o versículo 3: e Jesus estendendo a mão. Isso fala de misericórdia, de se compadecer. Ele quer ajudar, ele vai fazer algo, haverá mudança. Ele estende a mão e ele toca no leproso. Aqui ele quebra outro protocolo. Por quê? Porque se você toca no leproso, automaticamente você fica impuro. Ia ter que viver fora da cidade também.
A lei dizia que quem tocava no leproso ficaria impuro. Jesus toca no leproso. A lei dizia que tinha que ficar fora da cidade, longe do povo. Jesus vai lá e toca, estende a mão e toca. Jesus quebra o protocolo, toca no leproso. E eu fico vendo a expectativa da multidão. Tinha uma multidão seguindo. A expectativa, vai ficar leproso. E agora, esse que fala tanta coisa boa, esse evangelho que ele prega diferente, agora vai ter que ficar junto com os leprosos. Expectativa. Está imundo. Jesus toca no leproso e diz: quero ser curado. E o que é que diz? E logo ficou purificado da sua lepra. Sabe o que é isso? O que Jesus tinha era maior do que a lepra. O que é uma lepra diante de um Jesus todo-poderoso? O que é a tua enfermidade diante de um Jesus que tudo pode? O que é o teu problema diante de um Jesus que tudo pode fazer? O que é esse marido atribulado diante de um Jesus que tudo pode resolver? O que é essa mulher atribulada diante de um Jesus que tudo pode resolver? O que é essa crise que está acontecendo aí diante de um Deus que tudo pode resolver? Lucas 7, do 11 ao 17 diz que a viúva de Naim estava trazendo um caixão com seu filho dentro. E ela, sendo viúva, perdeu o filho, seria esperar a morte. Mas a Bíblia diz que de um lado vinha uma multidão trazendo um caixão, de outro lado vinha Jesus entrando na cidade. E aí os dois se encontram. A morte e o dono da vida se encontram. E aí quem tem mais poder, a morte ou Jesus? E a Bíblia diz que Jesus se compadece daquela mulher. Diz: mulher, por que você está chorando? Se compadece. E ele aonde? Ele faz o quê? Ele toca no caixão, no esquife. E o menino ressuscita. Porque onde Jesus está, a morte não tem poder. Fique de pé nesse momento. Jesus ainda pode e quer fazer algo por você. O que você precisa? Qual o seu milagre? Está esperando? Comece a incomodá-lo com a sua adoração. Chame a atenção. E o versículo 4 para terminar. E Jesus é atemporal. Ele dá algumas direções para o leproso. A primeira direção: não diga o seu milagre a ninguém. Parece que Jesus está vivendo nos nossos dias. Porque se dizer para alguém, para não contar o milagre, é a mesma coisa que você dizer, conta para todo mundo. E aí aquele leproso sai dali e sai contando para todo mundo. Todo mundo sabia quem era Jesus. Porque foi Jesus que me curou, foi Jesus que me curou, foi Jesus. Segundo, mostra-te ao sacerdote. Porque tinha a lei, dizia que tinha que voltar lá no sacerdote para fazer lá o ritual, se ele estava curado ou não. E terceiro, faça uma oferta de gratidão a Deus. Compre a melhor picanha quando o milagre acontecer. E asse lá na sua casa. Chama o sacerdote. Chama quem ajudou você na oração. Vem para cá, traga uma melhor oferta. Oferte a Deus, agradeça. Isso é gratidão. Que Deus abençoe você. E creia, a adoração sempre virá antes do milagre. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. E nada é impossível para Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.